Olá e bem-vindos. Normalmente, quando olhamos para as estruturas, vemos-las por fora, certo? Preocupamos-nos em perceber como é que o peso de um prédio chega até ao chão. Mas e se pudéssemos espreitar para dentro? O que é que o aço e o betão estão realmente a sentir? Bom, é precisamente essa a viagem que vamos começar hoje. Uma viagem ao coração das estruturas. Para começar, vamos lançar uma pergunta. Imaginem que era possível, por um instante, pegar num pilar e cortá-lo ao meio. O que é que ele estaria a sentir exatamente naquele corte? Parece estranho, mas é a resposta a esta pergunta que nos vai guiar. Ok, então para percebermos o que uma estrutura sente, temos de começar pelo básico, pelo esforço mais direto e, vá lá, mais intuitivo que existe, o chamado esforço normal. E o que é isto do esforço normal? É muito mais simples do que o nome pode sugerir. Pensem que cortam uma peça, uma viga, um pilar ou o que for, como se estivessem a cortar uma fatia de pão. O esforço normal, que se representa pela letra N, é toda a força que age direitinha, a 90 graus, contra essa face que acabamos de cortar. E o mais curioso sobre este esforço é que ele tem uma missão muito, muito específica. Na verdade, só tem uma. O seu único objetivo na vida é tentar alterar o comprimento da peça. E para isso, ele pode agir de duas formas totalmente opostas. E isto leva-nos às duas personalidades, às duas caras do esforço normal. De um lado temos o esticão, do outro o esmagamento. Vamos então conhecer a tração e a compressão. Primeiro, a tração é fácil de visualizar, é literalmente um esticão. Acontece quando as forças estão a puxar a peça para fora, de lados opostos, a tentar que ela fique mais comprida, a alongá-la. A forma de representar isto é super intuitiva. Vemos uma barra e temos estas setas a apontar para fora, como se estivessem a puxar mesmo. É o símbolo universal que nos diz: atenção, isto está a ser esticado. Agora, muito importante, nem todos os materiais gostam de ser esticados. O aço é o rei absoluto da tração. Um pequeno cabo de aço consegue aguentar toneladas a puxar por ele. Mas o betão detesta ser esticado, odeia mesmo. Se o tentarmos esticar, ele racha quase imediatamente. E é exatamente por isso, que pomos varões de aço dentro do betão. Para o aço aguentar a tração que o betão não consegue. Bom, e a segunda personalidade é a compressão. Se a tração é o esticão, a compressão é o aperto, o esmagamento. É o que acontece quando as forças, em vez de puxarem, estão a empurrar a peça para dentro, a tentar encurtá-la. E claro, a imagem que representa a compressão é o exato oposto. As setas agora apontam para dentro, a espremer a barra. Não há como enganar, isto é compressão pura e dura. E, aqui, o jogo vira por completo. Lembram-se de o betão odiar ser esticado? Pois, a ser esmagado, ele é um campeão. O betão é excelente a resistir à compressão. É por esta razão que os pilares dos edifícios são de betão. Eles aguentam o peso do prédio inteiro a empurrá-los para baixo. O aço também aguenta bem, mas tem um problema. Se a peça for muito comprida e fina, em vez de ser esmagada, pode simplesmente dobrar para o lado. E isso é um perigo enorme. Vamos então resumir isto tudo. Tração estica e o aço adora. Compressão esmaga e o betão é o especialista. E para que os engenheiros de todo o mundo falem a mesma língua, há uma convenção muito simples. Tração tem sinal positivo. Compressão tem sinal negativo. Ponto final. Ok, a teoria está à vista, mas que tal vermos isto em ação no mundo real? Para isso, vamos olhar para uma estrutura bem moderna e interessante. Uma turbina eólica. Primeiro, vamos imaginar um dia perfeitamente calmo, sem vento nenhum. A turbina está parada. Mas mesmo assim, lá no topo, temos aquele gerador super pesado que está constantemente a empurrar a torre para baixo. O que é que a torre está a sentir? Uma compressão constante, claro. Mas agora, o vento começa a soprar com força. O vento empurra as pás e tenta, basicamente, deitar a torre abaixo. E olhem só para o que é que acontece lá embaixo, na base. É fascinante. A parte da frente da base é puxada para cima, como se quisesse levantar voo. Está a sofrer tração. Ao mesmo tempo, a parte de trás é esmagada contra o chão com ainda mais força. Está a sofrer uma dose extra de compressão. E é aqui que percebemos porque é que isto é absolutamente crucial. Compreender e calcular bem estes esforços é o que garante que a torre não é arrancada das suas fundações num dia de ventania, nem esmagada pelo seu próprio peso. É, no fundo, a base da segurança da estrutura. Bem, já explorámos o esforço normal a fundo. Mas atenção, isto é só uma parte da história do que se passa lá dentro. Antes de avançarmos para o próximo desafio, vamos só recapitular os pontos-chave. Então, para ficar bem arrumado na cabeça, o esforço normal atua sempre direitinho ao longo do eixo da peça e a sua única função é uma de duas, ou esticar, a que chamamos tração, ou encurtar, a que chamamos compressão. Direto e simples. Mas e se a força não atuar assim, direitinha?
E se em vez de esticar ou esmagar, a força tentar cortar? Imaginem umas tesouras gigantes a tentar fatiar uma viga ao meio. O que é que acontece aí? Isso já é outra conversa. Um desafio completamente diferente. E é precisamente esse desafio que vamos explorar da próxima vez. Até lá!